Olá, meu nome é Eduardo Starosta e esse é o canal Fora de Curva. Hoje, 28 de junho de 2022, vocês viram como eu estou me iluminando, aumentando a minha luminosidade, mas isso tem um bom motivo. Afinal de contas, no Fora de Curva de ontem, quando analisei no quadro que vem por aí, falei sobre a respeito dos indicadores que deveriam sair nessa semana. Um deles, que era previsto para quinta-feira, era o saldo de empregos no Brasil pelo CAGED. Antecipou, saiu terça-feira, ótimo. Mas o que eu falei naquele momento que vocês podem conferir no vídeo de ontem? Eu falei que os analistas de plantão previam que o emprego iria crescer entre 187 e 188 mil, mais precisamente 187.500 postos de trabalho, e eu falei naquele momento, olha, eu não sei se vai ser muito mais ou muito menos, mas esse número não pode ser. Por que eu disse isso? Nós estávamos trabalhando com duas variáveis principais. Primeiro, a continuidade da expansão dos serviços, do setor de serviços, aliás, em função da recuperação da pandemia, e, por outro lado, a influência da alta da Selic a 13,25% no comércio varejista, especialmente de bens duráveis, construção civil e indústria. Bom, pessoal, os números que estão aí na frente mostram que os analistas de plantão erraram mais uma vez. A alta, ainda bem que foi muito maior do que eles previram, foi um crescimento de 277.018 vagas no mercado formal de trabalho brasileiro. Um errinho deles, então, só de 48%. Eu não quero me gabar, mas vou me gabar um pouquinho só. Afinal de contas, eu não previ o número, mas eu só disse que aquilo não poderia ser. E essa é uma lição que eu tenho colocado há muito tempo aqui no Fora de Curva, de que a gente não pode acreditar nessas previsões de mercado cegamente. Nós temos que usar nossa sensibilidade, porque quem faz tais prospectivas muitas vezes está contaminado ou por interesses pessoais do seu negócio em particular, que apoia, ou então pelas paixões políticas do Brasil, que há muito tempo deixou de ser debate e virou questão de fígado, virou questão de torcida de futebol, e com esse tipo de contexto, evidentemente, ninguém acerta suas previsões. Eu, lógico, tenho minha torcidinha para um ou para outro lado, eventualmente, mas procuro me abstrair disso quando eu vou ver como é que o mercado está operando, o que deve acontecer, e quando eu acho que eu não tenho condições de dizer alguma coisa mais consistente, eu digo, olha, eu não sei. Como eu disse dessa vez, eles iam errar muito para baixo ou muito para cima. Ainda bem, graças a Deus que eles erraram, o número foi bem melhor do que eles esperavam, até do que eu esperava. Isso aí significa o quê? Mais gente trabalhando, mais gente com carteira assinada, mais gente com dinheirinho no bolso para poder fazer suas compras e fazer a roda da nossa economia girar. Mas vamos ver qual foi o contexto dessa alta do emprego agora em maio. Em primeiro lugar, esse gráfico que está aqui na frente ainda, nós podemos ver, vou repetir o número, foi um saldo positivo em maio de 277.018 vagas. Mais ou menos o que aconteceu em maio do ano passado, quando foi 278.705 vagas de saldo positivo. É uma diferença de menos de 1%, vamos desconsiderar, ou seja, pelo menos em termos gerais de empregabilidade, a economia brasileira, agora em maio, continua bombando. Então, aquela ideia de que o segundo trimestre poderia ter uma reversão econômica, iniciar um processo recessivo, a meu ver, já está afastado. Pelo menos ao nível de emprego, que é um indicador muito importante, nós tivemos uma elevada alta em abril, uma elevada alta também em maio. Mesmo que junho caia, eu não acredito que vai cair, porque aí começa um outro processo, que é o segundo semestre da economia brasileira, que sempre bomba mais do que o primeiro. Então, eu posso afirmar já que, por esse indicador, o resultado do PIB brasileiro no segundo trimestre também vai ser positivo. Mas olha só, em termos de setores empresariais, o que aconteceu? O ramo de serviços continua liderando a criação de novos empregos aqui no Brasil. Lá por 15 de julho, o IBGE vai estar divulgando os indicadores do nível de serviço do Brasil em maio. O que provavelmente nós vamos encontrar lá? Ainda
grandes taxas, elevadíssimas taxas de crescimento em alguns segmentos que foram mais prejudicados pela pandemia. Hotelaria, restaurantes, aviação, enfim, tudo aquilo que teve que parar por questão de manutenção de distanciamento social está recuperando agora. E ainda bem que está recuperando agora, né? Pelo menos o brasileiro, sim, ele está com mais disponibilidade no mercado de trabalho, e mesmo que argumentem que eventualmente a massa salarial, o salário médio caiu, isso é uma coisa natural, gente. Em momentos de elevadíssimo crescimento de emprego, é lógico que a média dos salários vai cair. A tendência de alta dos salários ela vai começar a acontecer quando tiver escassez de mão de obra. E olha como eu dou a mão palmatória. Por esse indicador que nós temos de alta da empregabilidade, eu digo para vocês, o que eu havia antecipado na segunda-feira, no que vem por aí, que a taxa de desemprego iria ficar em torno de 10%, ela deve sair essa semana pelo IBGE, agora eu já mudo um pouco a minha opinião. Com essa alta maravilhosa que aconteceu, eu acredito que a taxa de desemprego vai voltar a ser um dígito aqui no nosso país. Alguma coisa em torno de 9 a 9,5%. Mas voltando ao nosso fio da meada, então, serviços puxou a empregabilidade brasileira no mês passado, em maio, seguido pelo setor de comércio, incluindo reparação de veículos aí. Nós não podemos esquecer que em maio tem datas comemorativas importantes, como Dia das Mães, então é claro que as lojas vão contratar mais, normalmente são empregos temporários, mas se o comércio se manter ativo, especialmente de bens não duráveis, há boas chances dessas pessoas que conseguiram um posto de trabalho nesse mês no varejo consigam permanecer, consigam ser efetivados. Depois vem a indústria, evidentemente pela aceleração das encomendas, não só em função do Dia das Mães, de datas festivas, do Dia dos Namorados também, que ocorreu em junho, mas é aquela coisa, como diz a piadinha, mãe é só uma, namorado ou namorada nem sempre é só um, então a tendência é o comércio continuar bombando nesse período que vai incluir junho, vai incluir o mês atual que está acabando. Isso vai, claro, impulsionar continuamente o comércio e também a indústria, que já começa a aquecer as máquinas nesse momento para encomendas do segundo semestre, onde nós temos outros eventos importantes. O Brasil, ele consome mais tradicionalmente no segundo semestre do que no primeiro semestre, incluindo aí já algumas encomendas para Black Friday em novembro e para Natal em dezembro. Tem muitas lojas, muitos atacadistas que trabalham com uma grande antecipação para ter produto para oferecer no momento certo. E isso já está começando a impulsionar a indústria brasileira. No setor agrícola, um saldo positivo também de 26.747 vagas, e aí a questão de preparação de solo em alguns lugares, safra em outros, enfim. A agricultura brasileira, apesar daquela anunciada falta de fertilizantes, continua assim bombando e deve colher, se não tiver mais estiagens e secas, que só é meio inesperado atualmente no mundo, se não ocorrer nenhum percalço, deve ter safras recordes esse ano. E aí vamos esperar o plano safra, que deve sair na quinta-feira, e eu tenho a convicção de que as ações do Ministério da Agricultura vão ser para promover ainda mais a produção rural brasileira, especialmente das pequenas propriedades, no que se refere a hortifruti granjeiros, com melhores condições de comercialização. E agora, na questão por estado, gente, todos os 26 estados do Brasil e o Distrito Federal fecharam com alta de emprego agora em maio. Isso é excelente. A liderança disparada ficou para São Paulo, maior potência econômica do Brasil, com 85.659 vagas, seguido por outras unidades da Federação do Sudeste. Minas Gerais, 29.970, 30 mil, e Rio de Janeiro, que estava capengando na questão da empregabilidade, aumentou em 20.226. Depois vem Bahia, Goiás, Paraná. Esses são os que mais geraram emprego. Os estados que têm menor geração de emprego absoluta são aqueles com menor população, como Amapá, Roraima, e depois vem Sergipe e Acre. O resto ficou em patamares medianos de
alta da empregabilidade, mas todos os estados, vou repetir, degustaram um resultado positivo e isso é excelente. Perspectivas, pessoal. O Brasil vem apresentando uma vitalidade econômica, pelo menos até o que foi medido em maio, junho não fechou ainda, bem acima das expectativas. E isso deve continuar nesse mês atual, que está virando passado, daqui a alguns dias nós já estamos em julho. Então, eu vou arriscar dizer o seguinte: emprego em junho, o saldo de emprego em junho vai continuar sendo bastante positivo. Depois vou fazer alguns cálculos para ver se eu consigo projetar alguma coisa mais consistente. Mas como eu falei, criar modelos de tendência quando nós temos uma base comparativa de dados muito maluca por causa da pandemia, tanto na questão da queda do emprego como na recuperação depois, é uma coisa temerosa. Se tiver consistência, eu realmente vou mostrar para vocês, mas só se tiver consistência, senão eu vou estar chutando como os outros ou vou estar pensando com o fígado. Lógico que eu gosto de pensar com o fígado, lógico que eu torço para que o Brasil gere cada vez mais emprego, mas eu estou aqui para tratar não da minha torcida, mas sim da realidade dos fatos. Casualmente, dessa vez, é com muito bom gosto, é com muita alegria que eu vejo que as coisas continuam melhorando no nosso país. Agora eu quero mudar um pouco de assunto e falar de geopolítica. E sempre quando eu falo de geopolítica, nós estamos comentando a respeito do mundo. Algum tempo atrás eu advertia que a China tem uma prática bastante expansionista em termos de aumentar sua influência em países em outros continentes, especialmente na África e aqui na América Latina. O que eles fazem? Eles são bastante pródigos em financiar grandes projetos de infraestrutura e fazem aquela estratégia da chamada armadilha da dívida. Facilitam a liberação do crédito, mas colocam um prazo abaixo do adequado para devolução do dinheiro e bem como taxas de juros acima do mercado. Mas isso aí tem dado certo. Eles financiaram um superporto em Sri Lanka, que agora eles têm 70%. Tem várias coisas aqui no Brasil, em outros países da América Latina, estão investindo especialmente em países africanos como Angola. E o mundo abriu finalmente o olho para isso. Gente, vamos deixar de ser ingênuo. A China está fazendo esse movimento não é simplesmente porque quer melhorar a vida dos países mais pobres, tadinhos. Ela tem interesse em infraestrutura, ela tem interesse em recursos naturais e tem interesse em pontos estratégicos que eventualmente possa dominar. Como aconteceu século XIX, primeira metade do século XX, especialmente até o final da Segunda Guerra Mundial, mas continuando até os anos 70, pela Europa na África. E a Europa saiu do seu colonialismo, o Japão também competia algum tempo atrás com a China, no sentido de oferecer crédito aí sim mais barato, de mais longo prazo e mais adequado às necessidades dos países, só que os japoneses eram mais rígidos em relação ao projeto. E finalmente agora o G7, que é aquele grupo dos países mais ricos do mundo, que são Alemanha, Canadá, Estados Unidos, França, Itália, Japão e Reino Unido. Esses 7 países, eles têm o grupinho deles, são os países mais industrializados do nosso planeta, e eles enxergaram essa questão, esse movimento da China, enxergaram há muito tempo, mas tendo em vista a questão Rússia e Ucrânia, que é um expansionismo russo, isso está ficando cada vez mais claro, e com um apoio velado, mas um apoio da China, que também ameaça Taiwan, ameaça outros lugares, eles resolveram voltar conjuntamente a financiar obras no mundo, evidentemente tendo como contrapartida não só o retorno do investimento no longo prazo, mas especialmente a fidelidade das nações que vão captar recursos com eles. Olha o valor do aporte financeiro que eles estão dedicando a isso. Nada menos do que 600 bilhões de dólares, e sim, é para competir diretamente com a China. O nome desse avanço geopolítico chinês é chamado Nova Rota da Seda. Eles vão ter que competir contra isso, sim. E aí eu vou falar o seguinte, gente. Se eu estou torcendo para algum lado, eu estou torcendo. Eu estou torcendo para o G7. Por que eu falo isso? Olha, nós latinos temos mania de colocar palavras bonitas como se fossem grandes verdades. Palavras bonitas
são apenas palavras bonitas. Uma coisa que eu pessoalmente prezo é a democracia, é a liberdade de expressão que nós estamos vendo tão ameaçada em vários lugares do planeta, e muita gente fala que até que no Brasil está ameaçado. E isso é uma questão fundamental, talvez não para gerar riqueza no curto prazo da maneira mais eficaz possível. Os chineses, por exemplo, são uma ditadura, não têm liberdade política, não têm liberdade de pensamento e estão crescendo para dedéu. Então, desenvolvimento e liberdade não são coisas similares, são pontos diferentes. Até diante de uma ditadura que te força a trabalhar, evidentemente, em várias situações a produção pode aumentar, a produtividade pode aumentar, mas de uma maneira forçada. Eu sou um defensor férreo do capitalismo, mas reconheço que o capitalismo de Estado que a China criou é alguma coisa muito eficiente. E se eu vou dizer, se eu vou pensar, eles são uma ditadura, eles são malvados, eles vão cair porque eles são autoritários, olha, vão perder essa esperança, porque essas são palavras soltas, como eu falei, palavras bonitas, palavras românticas, mas que não significam a verdade. Muitas vezes, o que é a verdade é uma coisa cruel. E assim, gente, vamos fazer um tempero. Será que vale a pena uma vida muito abundante que seja? Isso não aconteceu em nenhum país socialista ainda, mas será que vale a pena uma vida com total abundância, com saciedade de tudo que se quer em termos materiais, sem ter a liberdade de criar, sem ter a liberdade de pensar, sem ter a liberdade de se expor, sem ter a liberdade de ser? Eu pessoalmente acho que não. Então eu vou continuar com o G7. Por mais falhos que eles sejam, por mais barbeiragens que eles tenham feito, os líderes do G7 tenham feito nos seus respectivos países, nesse momento histórico do mundo, é um grupo de nações que ainda defende a liberdade, que ainda defende a democracia. E o ser humano, sim, ele evolui materialmente através da eficácia da economia, mas também evolui espiritualmente através da liberdade de pensamento. E isso eu prezo muito, não sei quanto aos que me escutam agora. Mas, enfim, o G7 deve liderar linhas de crédito para esses países em desenvolvimento, para obras de infraestrutura, a juros mais baratos e prazos maiores que a China. A China vai concorrer, é claro, mas, acima de tudo, isso é uma concorrência saudável que só vai beneficiar a quem buscar captar esses recursos, mas com responsabilidade. Não adianta entregar dinheiro para um país com uma política imatura, e em muitos casos o Brasil é imaturo, olha os escândalos que ocorreram alguns anos atrás, porque isso é um tiro no pé. Isso custa, muitas vezes, a liberdade e, eventualmente, até parte do país, parte da infraestrutura do país. E nesse ponto, aí sim, eu vou ser nacionalista. Eu acho que o Brasil não deve abrir mão da sua soberania. E agora, para finalizar o Fora de Curva, pessoal, eu pretendia inicialmente, estava no meu roteiro, falar sobre um urso que invadiu a casa de uma moça lá no Canadá, se não me engano, mas tem um assunto um pouco mais pitoresco para tratar hoje. Não é uma coisa muito feliz, mas é inusitada. Sabe o que pegou fogo lá em Barueri, em São Paulo? Um lava rápido. Deu um curto-circuito nos fios lá, mas imagina só, um lugar cheio de água pegar fogo e incendiar e simplesmente detonar com o patrimônio do empresário. Cuidado com a fiação, viu? Isso é uma coisa importante. Mas pegar fogo em lava rápido é quase tão incrível como incendiar o corpo de bombeiro, vocês não acham? E por hoje, gente, Fora de Curva de hoje fica por aqui. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, não esqueça, botão no like, compartilhe esse vídeo com a sua rede de contatos e, principalmente, inscreva-se aqui no nosso canal, que você se inscrevendo, eu vou monetizar esse treco aqui, aí eu vou começar a ganhar um dinheirinho e vou poder me dedicar mais a fazer projeções mais consistentes e não ficar só predominantemente criticando os analistas de plantão. Eu vou me tornar um analista de plantão, mas um analista de plantão com mais consistência. Então vamos dar essa ajuda aqui. Assistam o vídeo até o final, se inscrevam no canal, compartilhem, porque eu quero viabilizar esse negócio aqui, o Fora de Curva, para prestar cada vez mais um melhor serviço ao Brasil e a você que me assiste. Mais uma vez, muito obrigado pela atenção, até breve, tchau.